Começamos o Jornal Amanhã dessa terça te contando que o governador Ratinho Júnior subiu o tom durante a diplomação de seu segundo mandato. Ele disse que não é amigo do dono da balsa de Guaratuba, que não quer pedágio caipira e que, se não atrapalharem, a ponte lá na Baía de Guaratuba fica pronta no segundo mandato. O governador participou ontem da cerimônia que marcou o encerramento do processo eleitoral com a entrega dos diplomas a todos os eleitos e eleitas no Paraná. Governador, vice-governador, senador, deputados e deputadas estaduais e federais eleitos marcaram presença no evento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Durante uma entrevista concedida aos jornalistas, Ratinho Júnior se posicionou de maneira forte contra alguns contratempos que a gestão vem sofrendo. Entre elas está a discussão sobre o novo pedágio, que está paralisada desde o fim do segundo turno das eleições. Com a mudança do governo federal, o processo está indefinido e Ratinho Júnior deixou clara a posição dele sobre o assunto. Vamos acompanhar o que o governador falou. Nós vamos continuar defendendo o que nós já defendemos no governo do presidente Bolsonaro, que é a tarifa do menor preço, que é na Bolsa de Valores, né, porque isso dá transparência e dá oportunidade para o mundo inteiro vir participar e automaticamente não tendo outorga, né? O que nós não vamos... E obras, que é um ponto que nós não abrimos mão. Essa conversa do pedágio caipira que se fala, que é o pedágio só de manutenção, o Paraná não vai ser enganado de novo, como foi durante 30 anos. Se isso não acontecer e quiser empurrar um pedágio que é apenas de manutenção para cortar mato, eu vou fazer as nossas estaduais independentes do governo federal. O chefe do Executivo Estadual também criticou duramente a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu por 15 dias o andamento da licitação para a construção da ponte em Guaratuba. Se não atrapalharem, sim, né? Já contratamos a empresa, já fizemos os projetos, boa parte deles. Agora, obviamente que a empresa contratada tem um rito de obrigações que tem que cumprir. O dinheiro já está em caixa. Hoje nós estamos entrando com mandato de segurança no Tribunal de Justiça para liberar, vamos dizer assim, que a empresa contratada possa continuar os seus projetos para justamente resolver esse problema de vez, né? O Paraná ficou muito tempo sendo amigo dos donos da balsa. Nós não somos amigos dos donos da balsa, nós somos amigos da população de Guaratuba e de Matinhos e da população do litoral que usa, do estado que usa o nosso litoral. Então nós queremos avançar, já que nós tivemos a coragem de tirar esse projeto do papel. Tava full pistola o Ratinho Júnior ali, nessa coletiva que concedeu momentos antes de ser diplomado em seu segundo mandato. Vamos pensar juntos aqui, primeiro sobre o que foi dito pelo Ratinho. Ele falou sobre a questão do pedágio, chamou de pedágio caipira. Confesso que para mim esse termo é novo, né? Mas entendemos todos aqui o que ele quis dizer, que é o pedágio populista que está sendo proposto pelo PT. O PT faz uma proposta populista clássica. Olha, eu vou te dar algo, te dar nesse caso um preço mais barato, vou dar uma tarifa de 5, e no começo isso é muito bom, meu Deus do céu, eu pagava 20 conto para descer para a praia, pagar 5, é um quarto do preço, então isso é maravilhoso. O problema é que toda proposta populista, toda, a história mostra isso, ela dá errado a médio e longo prazo. No começo até há uma entrega, mas ela não se sustenta, porque a conta chega. Não existe almoço grátis, já dizia um grande prêmio Nobel de Economia. Vai chegar a conta desse almoço. E no caso do pedágio, a conta será estradas que não vão suportar o desenvolvimento do Estado. Já não suportam. Eu falo aqui a exaustão e a gente tem que falar e repetir para ver se entra na cabeça de algumas pessoas. É um absurdo a quarta economia do Brasil não ter uma ligação entre uma das suas zonas que mais produzem alimentos e o porto que distribui os alimentos para o mundo. A 277 não está duplicada, é uma vergonha para nós paranaenses. É nosso estado, não é deles, é nosso. Nós temos que fazer essa duplicação. E se não tiver um pedágio com um modelo que contemple obras, nós não vamos ter isso. Vamos chegar em 2053, quando vencer o próximo contrato, sem a duplicação da estrada. Cascavel que me ouve nesse momento, já pensou nisso? Eu estou dando um exemplo, a 277. Há outras estradas importantes que padecem sem duplicação. E não é só a questão econômica, é questão de segurança viária. É questão de vidas de pessoas. Então nós precisamos ter um modelo que alie um preço justo. É óbvio que não dá para pagar o que pagavam os antes. Nós temos que ter um preço justo
e obras que nos ajudem a ter mais segurança e nos ajudem também a desenvolver o Estado. Então o pedágio caipira que o governador fala, ele acerta. É um pedágio que não resolve as coisas, pedágio tímido. É um pedágio que o Lula está fazendo bravata. E nós já sofremos demais com bravatas no pedágio. É só olhar o que fez um outro petista, Roberto Requião, um novo petista, se alguém preferir chamar ele assim. Abaixa ou acaba. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então, vamos parar com isso. E sobre lá a questão do litoral, para terminar aqui, vamos lá. Ele não é amigo do dono da balsa, é isso. Né? Até porque o dono da balsa está atrapalhando o governo dele, que volta e meia a balsa para lá e ele tem que responder o que acontece. E segundo a Ponte de Guaratuba, faltou os repórteres ali, viu, Bia? Você que é repórter como eu, perguntar para o governador, mas quem está atrapalhando? Nenhum repórter perguntou, faltou. Mas a gente responde aqui. Tá falando do Maurício Requião. O irmão do Requião, o bravateiro do pedágio, o cara que perdeu a eleição, que agora parece, né, achar novos entendimentos ao seu bel prazer e de forma monocrática, ou seja, sozinho, suspendeu a licitação e vai atrasar mais um pouco a obra na ponte. Eu falei com vários conselheiros lá do Tribunal de Contas e eles dão como certo que vão derrubar isso, mas só vão poder fazer isso quando voltarem às sessões lá em fevereiro. Então, infelizmente, a família Requião nos atrapalha por mais um mês e pouco. Mas não há mal que sempre dure, daqui a pouco a obra volta. Imaginem o tamanho do dessabor do Ratinho Júnior, que reflete, com certeza, o dessabor da população do Paraná. Para ele, que sempre foi um político moderado, sempre foi um político de fala calma, conciliador, que tenta compor grandes maiorias, tem muito mais o hábito de trabalhar mais quieto do que buscar o conflito. Quando ele buscou esse conflito, Marco, quando ele começou a dar ali algumas porradas, inclusive, dizendo, olha, isso não, isso sim, e foi para cima, opa, eu imagino que realmente esse desconforto deve estar enorme. E eu fico feliz com isso, porque reflete esse incômodo de todos nós paranaenses. Todo mundo que de alguma forma precisa usar a 277, todo mundo que precisa trafegar pelo estado do Paraná, está revoltado quando começa a olhar as estradas se deteriorando. Quando você vê há mais de um ano sem os pedágios, ali com o DENIT, DR, tendo que segurar as pontas, a coisa não está funcionando. Isso vai revoltando as pessoas. Conversei com alguns representantes do agronegócio que estavam, inclusive, na diplomação ontem, eles são preocupados como que eles vão escoar a safra com toda essa falta de infraestrutura, de suporte, de apoio, inclusive, para os caminhoneiros. Então, assim, a coisa não está fácil. Então, esse sentimento que todo paranaense preocupado, todo paranaense sério tem, ficou ali refletido na fala do governador. Agora, teve um outro aspecto que teve uma repercussão. Aqui a RIC fez uma cobertura bastante ativa, você inclusive chamou a atenção para alguns trechos dessa fala. Ali teve a resposta do Arilson Chiorato no Twitter, dizendo, olha, Ratinho Júnior, vocês perderam. Eu não estou entendendo o que o Arilson Chiorato está falando, do deputado, presidente do PT. Porque ele está dizendo o seguinte, que o modelo do pedágio aqui defendido pelo Ratinho Júnior, que é o modelo que prevê obra, que esse modelo perdeu. Engraçado, pelas minhas contas, pelo que eu lembro aqui no Paraná, foi justamente o contrário. O candidato do PT, o candidato do PDT, que defendiam outras coisas, perderam no primeiro turno. O modelo defendido pelo PT, que depois foi ao segundo turno na candidatura presidencial, que não alinhada com o Paraná, perdeu também no segundo turno por mais 62 pontos. Então, assim, eu não entendo. Quem perdeu? Agora, na eleição, nós não perdemos. Né? Digo, nós paranaenses, porque tomamos uma decisão. Agora, as propostas do PT, do Abaixo-Alcaba, do pedágio caipira, essa sim perdeu, Mark. E agora, quem não está aceitando, quem está tentando recompor isso contra os interesses do Paraná, são essas pessoas distantes, inclusive, do que acontece aqui. Então, vale a pena ter atenção e respeitar aquilo que os paranaenses definiram. Um último ponto, fiquei feliz com um detalhe no final que o governador falou assim, en passant, certo, né? Ele disse o seguinte, caso o modelo não avance como nós nos interessamos, como a gente entende melhor o Paraná, a gente vai separar as coisas. A União cuida dos pedágios da União e nós vamos retomar a questão das estradas do Paraná para prever obras, pelo menos naquilo que cabe ao Estado. Isso está correto, porque respeita aquilo que os paranaenses sim decidiram. Pedro, será que a fala do Chiorato foi baseada no perder o mané do Barroso? Acredito que sim. Depois colocou que não quer birra. Sabe, uma coisa infantil. Não cabe para um político sério que quer representar, quer discutir ideias. Foi feito. Antes de seguir aqui com a questão da diplomação, o Ratinho Júnior falou uma outra coisa muito importante na coletiva. A imprensa tenta esconder, porque tem jornalista que tem arrepio com privatização, né? Gente atrasada. Mas o Ratinho fez uma defesa enfática da privatização da Compagás, que é necessária.
E esse assunto vamos debater com mais detalhe ao longo dos próximos jornais, mas é importante para o Paraná privatizar o seu sistema de gás. Por quê? Primeiro, estamos atrasados. Somos um dos poucos estados do Brasil que ainda não fez isso. Segundo, porque o governo não tem dinheiro para investir na expansão da rede de gás. Eu peguei o dado aqui, a Compagás fechou 2021, Pedroso. 2021, o dado 2022 não existe ainda, porque não acabou o ano, obviamente. Então 2021 é o último dado disponível, com 51 mil clientes. Isso é nada. Nós temos aí 12 milhões de pessoas no Paraná. A Compagás, Companhia do Povo, conseguiu atender apenas 51 mil pessoas. Isso juntando residencial, industrial, comercial, tudo. Raspando taxa. Eles conseguem atender 51 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo próprio governo. Sabe o que acontece? A gente não consegue expandir a rede de gás. Aí a gente trava o desenvolvimento. Ponta Grossa, por exemplo, que nos ouve nesse momento, sabe disso. De uma grande indústria de vidro que está para se instalar na cidade, está conversando, e falou, mas eu preciso de gás para ligar o forno. Ponta Grossa hoje é um grande polo de produção de bebidas. Tem uma fábrica gigante da FEMSA Heineken, tem outra gigante da Ambev que produz original. Há um bolsão ali de outras pequenas empresas de bebidas e não consegue entregar. Uma fábrica de garrafa de vidro não consegue entregar direito à produção porque não tem gás lá em Ponta Grossa. Cascavel, acho que a Compagás nem chega, Bi. Você pode trazer aqui o relato. Não tem. Então tá vendo? Olha o potencial que temos, Pedroso. A gente não consegue entregar porque não temos estrutura. O Brasil é a velha história. É um país que tem potência, mas não decola por causa disso. Então temos que falar sobre a privatização da Compagás. Da Petrobras também, isso aí é o ato falha aqui. Mas da Compagás, no primeiro momento, viu, Pedroso? Claro. O Estado, ele mal tem vocação e condições de gerir o que é a obrigação dele. Saúde, educação, segurança pública, garantir algumas questões de regulamentação. Se ele se mete a querer competir no mercado, além, Mark, dele não ter a capacidade de investimento, ele afasta outros atores que talvez teriam esse interesse. Porque é o seguinte, se eu sou empresário, eu vou entrar numa disputa com a Compagás para talvez implantar outras estruturas de gás canalizado, sabendo que a outra companhia que concorre comigo é do governo do estado e que talvez os órgãos de controle vão ter uma visão diferente sobre ela? Jamais. Jamais, eu não entro nisso. Agora, se eu vou competir com outro agente privado, aí sim, estaremos ali em igualdade de competição, igualdade de armas. Você, inclusive, favorece a competição. Porque é o que aconteceu com a Petrobras. Abriram, quebraram o monopólio. Mas você ainda tem uma grande concentração de mercado e o controlador é o Estado. Então você está certo. Se a gente não traz os ares frescos, renovadores da iniciativa privada e a liberdade de competição real, assim, no final, quem paga a conta somos todos nós. Ou por não ter acesso a um serviço de qualidade, ou pagando tarifas absolutamente desatualizadas. Só para deixar claro aqui, a iniciativa privada não é boazinha, não. Ela quer ganhar dinheiro, ué. E ela vai querer enterrar muito gasoduto para entregar para mais gente e ganhar mais dinheiro. É a lógica do mercado. A gente só quer isso. Bia, além do Ratinho Júnior e do Darcy Piana, é claro, outros políticos também foram diplomados, né? É isso, Mark Pedroso, que também participou ontem da cerimônia e recebeu o diploma, foi o senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil. O ex-juiz adiantou que a atuação dele em Brasília será uma espécie de oposição responsável ao governo federal. Combate à corrupção, integridade na política são fundamentais, segurança pública, mas igualmente a retomada do desenvolvimento com responsabilidade fiscal, evidentemente, porque senão nós não vamos longe. Então nós temos que trabalhar para ter as condições necessárias para ter um crescimento duradouro. Nesse formatação que teve da eleição presidencial, eu já coloquei claramente seria oposição. Claro que é uma oposição racional. Se tiverem projetos bons para o Brasil, nós votaremos a favor. Se entendemos que os projetos não são positivos, vamos nos posicionar contrariamente. Tá aí o Sérgio Moro, que nem tem outra opção também, né? Ele tem que ser oposição, até porque o PT o odeia, ele é o homem que prendeu o Lula. E o que a população espera dele é isso mesmo, é que ele faça uma oposição ao governo, né? Os políticos sempre dizem isso, né? É até clichê, não, vai ser responsável, o que for bom para o Brasil a gente vai apoiar, e tá certo isso, mas a verdade é que, né, pelo menos o que está se desenhando aí não vem coisa boa. Então o Sérgio Moro na oposição vai ter trabalho, viu, Pedroso? Ele tem o dever de devolver para os representantes do Senado do Paraná um protagonismo ali, Mark.
quando a gente olha os atuais representantes, eles são levemente apagados, para dizer o mínimo. Então ele vai ter o dever agora sim de fazer esse enfrentamento e denunciar. Ele não vai ter vida fácil, como a gente viu inclusive na questão das contas eleitorais. Então ele tem o dever sim de ser uma oposição, denunciar, ser proativo e quem sabe, Mark, liderar ali de forma mais ativa, depois que a Simone Tebet, que se dizia representando os senadores independentes, acabou se entregando para o governo do PT e está tendo a resposta do PT, o tratamento VIP que eles dão para quem não é do partidão, está descobrindo o que é o PT de verdade. Então cabe ao Sérgio Moro sim ser o protagonista daqueles que não concordam, que não se alinham com essa visão de mundo. Se ele souber ter essa atuação, ele vai devolver ao Paraná, aos paranaenses, o protagonismo e será uma referência para o Brasil. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ressaltou que a diplomação marca o encerramento de um dos processos eleitorais mais tranquilos da história do Paraná. Ficamos muito felizes em cumprir a nossa missão. Hoje é apenas um coroamento, mas a Justiça Eleitoral fica também feliz, por quê? Porque o eleitorado acreditou no sistema eleitoral, principalmente na transparência, dando credibilidade ao sistema eleitoral. Então, parabéns aos nossos eleitores, ao nosso estado do Paraná, que efetivamente teve uma eleição totalmente tranquila, transparente e segura. Ao todo foram 84 deputados diplomados na cerimônia de ontem, sendo 54 estaduais e que vão atuar na Assembleia Legislativa e outros 30 que terão mandato em Brasília na Câmara Federal. Alguns políticos muito conhecidos da população, entretanto, não compareceram a essa cerimônia e enviaram representantes ao evento. Entre os ausentes, o ex-governador Beto Richa, do PSDB e eleito deputado federal, e a deputada federal reeleita pelo PT, Gleisi Hoffmann, que segue à frente dos trabalhos da equipe de transição do novo governo. Você viu ali o presidente do TRE, o Ayrton Moura, falando. Ele estava muito feliz, falou pra caramba, inclusive, na cerimônia, né? Fez um discurso longo, mostrou o vídeo dele lá trabalhando, enfim. O pessoal ficou sentadinho ali vendo a apresentação dele. Sobre os que não foram, me chama a atenção que são dois políticos muito representativos aqui para o estado. A Gleisi Hoffmann é a presidente nacional do PT, né? Talvez a maior política de esquerda aqui do Paraná. Tem política que fica com ciúme dela. A Gleisi é a maior política de esquerda, sim. Ela é a representante da esquerda no Paraná, a maior que tem. E merecidamente, ela faz o trabalho dela. E o Beto Richa também, já foi, né, governadora, já foi uma das estrelas de diplomações passadas e agora não foi, Pedroso. Olha, me chamou muito a atenção, eu vou entrar nesse caso do Beto e da Gleisi, mas eu participei ontem do evento, quis acompanhar desde o início. É muito engraçado ver o desconforto da classe política de ter que respeitar a fila. Eu vi alguns tentando dar carteirada, só quando eles percebiam que, né, eles queriam furar a fila. Olha, eu sou deputado, não, você tem a fila dos diplomados. Então eles tinham que se alinhar ali, se colocar ali um atrás do outro, esperar a sua vez. Era visível. Marque a cara do desconforto de quem não lembra mais o que é enfrentar uma fila, o que colocar a mão numa maçaneta. Então assim, eu fiquei impressionado da vida real se impondo. Então, mas a fila era pequenininha, Pedroso. Tinha balcão pra tudo, pra convidado, pra diplomando, pra autoridade. Pra autoridade. Mas mesmo assim estão reclamando? Mas demais, era visível. Chegou, eu lembro de assessor, eu vi assessor chegando, não, eu tô ali com o deputado, ele quer saber como que ele faz para pegar a pulseira. Daí as pessoas do TRE, corretamente, instruindo, olha, não, por favor, tem ali a fila dos diplomados. A cara de cera derretendo, assim, sabe? A pessoa percebendo que ela realmente teria que ficar ali atrás um do outro, não tinha fila preferencial, não tinha nada disso. Foi interessante, assim, sabe? Para perceber quão descolado eles estão da vida real. Talvez, Marcos, justamente esse aspecto da normalização é que justifique algumas ausências, não só a do Beto, da Gleisi e tudo mais. Porque esse choque de realidade de quem às vezes já esteve em outro nível ou está em outro nível, como o caso da Gleisi, se sente absolutamente desconfortável com essa normalização, com essa, né, com se tornar mais um nesse coletivo como um todo. Agora, falando da diplomação, Marcos, eu já participei de várias diplomações, várias. Tá? Essa foi uma das mais longas, em alguns momentos, das mais estranhas, tá? Tanto por várias questões de organização, mas da própria audiência, as pessoas se vaiando, gritando. Entrava alguém ligado ao Bolsonaro, era vaiado. Alguém ligado ao Lula, era vaiado. Eu não lembro disso ter acontecido em nenhuma outra eleição. Então a coisa está absolutamente conflagrada e os ritos básicos ali de civilidade ficaram para trás. Fiquei impressionado de forma negativa com a diplomação, se eu posso dizer assim, além de que foi uma cerimônia bastante extensa, muito extensa. Fiquei impressionado também. Demorou 4 horas, né, no total aí. Assustador. Perto das 4 horas. 7h23.